do Bahia, Gabriel. Isso, jogou no Flamengo, veio do Bahia. Que foi muito Mesma bem no Bahia, coisa. que não foi tão bem no Flamengo. É verdade. Mas ele tinha também essa questão de não ter passado por divisão de... Leandro Damião. Leandro Damião. Na Várzea até uma idade já mais acho assim, próxima. o Flamengo está tentando que o raio caia 2 vezes no mesmo lugar, né? Assim, claro que o Bruno Henrique, em relação a isso, né? Claro que o Bruno Henrique é um jogador muito mais veterano, muito mais experiente, com uma passagem num time de ponta, uma passagem de destaque num time de ponta do futebol brasileiro antes do Flamengo. O Flamengo contrata o Bruno Henrique já sabendo que ele deu certo mesmo sem ter passado por divisões de base. O Michael tem uma temporada espetacular pelo Goiás. O plano do Flamengo faz todo sentido de ter, na maior parte das posições, jogadores quase equivalentes. Só falta a lateral direito. Jogadores que podem, né? Porque vai chegar aquele momento, até o Mansur estava falando isso aqui ontem no Redação, que é o seguinte, não adianta você não jogar o campeonato estadual, que nem o Flamengo ameaça fazer, não jogar com o time principal, né? Porque... O Flamengo está fazendo, né? É que está fazendo, não. Não sabemos se vai fazer. Não fazer a competição toda. Eu sempre acho que, dependendo dos resultados, daqui a pouco começa a rolar uma pressão para botar titular. Mas enfim, se é futurologia, deixa para lá. Só que chega um momento da temporada, a Vera, que afunila um jogo atrás do outro, independentemente de você ter jogado o estadual ou não. E é nisso que o Flamengo está pensando ao montar esse elenco. Na verdade, o que é o ataque reserva do Flamengo, em tese reserva do Flamengo hoje? Pedro Rocha, Pedro e Michael, com o Vitinho ainda. Ainda tem o Vitinho ainda. Quer dizer, então tem Berrio. O Berrio não foi embora? O Berrio, o Flamengo quase indo embora. Estava quase. O Berrio e o Pires da Mota estavam negociando a saída, mas ainda não se concretizou. Esse verbo que estão usando muito agora o clube encaminha a negociação, né? A negociação enquanto o outro monitora a situação. Monitora a situação. Então, assim, o Flamengo está pensando que foi um problema do Flamengo na espetacular temporada de 2019. Sim. Não ter tanto jogador para tanto jogo. Agora não, em tese tem, né? Olha o que era aí o time reserva do Flamengo em 2019. Muitas vezes o torcedor dizia que o nível caía demais, né? Quando se trocava. Hoje a projeção é essa. Já está todo mundo aí, né? O Thiago Maia ainda não foi oficialmente apresentado. Está encaminhado. Mas já está no Brasil, já fez exame. E nós não estamos considerando... no atual time reserva, o Pires da Mota e o Berrio. Porque são jogadores que estão com a negociação também encaminhada, só que para fora do Flamengo. Tem uma diferença marcante, assim, relevante de um time para outro? Demais. Demais. Muito. Eu acho que... Que times no Brasil tem o ataque desse time reserva? Do meio campo para frente. Do meio campo para frente, a partir do Thiago Maia. Acho que, na verdade, tem uma dúvida nesse time reserva, que é o João Lucas, né? O João Lucas começou na reserva do time reserva. Sábado ele foi reserva do Mateuzinho, que foi muito bem. O Mateuzinho foi muito bem no jogo. O que se diz não se fala de o Flamengo procurar ninguém para a posição. Não. Né? Não. Tem nenhuma especulação aí. Não tem nenhuma especulação, mas é aquilo, né? O Flamengo também desistiu do Bruno Henrique e do Arrascaeta no passado, né? Desistiu, não queremos mais e tudo. No dia seguinte estava contratado. O problema é que não se falou em nome, né? Se especulou... Para a lateral direita tem... Esse jogador Orejuela? Mas assim, muito leve e não se falou mais em outro nome. E o Orejuela, o Marcos Braz descartou veementemente. Sim. E, de fato, depois ele foi anunciado pelo Grêmio. Claro. Tem uma outra questão que, assim, justificadamente, eu vou repetir com a esperança de que os internautas ouçam, mas eles não vão ouvir. Assim, não. Justificadamente, o Flamengo é refém do time titular de 2019. Refém em que sentido? Esse time titular teve a maior campanha do Flamengo na história dos campeonatos brasileiros. O Flamengo nunca fez um campeonato brasileiro tão monumental, tão espetacular, tão magistral quanto esse. Ganhou a Libertadores e perdeu o Mundial por um pouquinho. Claro. Para um time que, enfim, não tem classificação que é o time do Liverpool. Então, assim, como é que você chega agora? Imagina, você contrata... por exemplo, teve uma especulação da quando o Flamengo podia tentar contratar o William do Chelsea. É uma especulação. Essas coisas não era verdade, né? Tanto não era verdade que não aconteceu. E às vezes não é especulação, às vezes é só juntar os pontinhos. O contrato do William tá para acabar. Isso. Poderia ser um jogador então, assim, aí você... Se falou em Cavani também, né?
Também, falou-se no Cavani. Desse jeito assim, né? Tá insatisfeito no Paris Saint-Germain, e aí se o Gabigol não fechar... Vamos falar sobre o Cavani hoje, mas não tem Flamengo, né? Sim, aí, mas se falou lá atrás. Aí vamos aqui, por hipótese, pensar na contratação do William. O William é um jogador da seleção brasileira. É um super jogador do principal campeonato do mundo. Aí ele chega aqui e vai ser reserva do Everton Ribeiro? Ou você vai fazer o seguinte, não, Everton Ribeiro, você que fez tudo aí, levou as 2 taças, jogou demais, não sei o quê, agora você vai ser reserva? Porque a gente trouxe aí o William. Não ia prestar, né? Obviamente não ia prestar. Então o Flamengo tem que considerar isso também. Mas o que me chama a atenção nesse seu raciocínio, claro, sem dúvida. Eu queria entender como é que você está imaginando isso. Que uma das atitudes que mais marcantes do Jorge Jesus na temporada passada foi botar os titulares em campo em todos os jogos. Sim. A não ser em condições extremas, né? E esse é o time titular do Flamengo ainda. Certo. Vocês vão ver que nós vamos marcar com uma cor diferente o Gabigol, porque nesse momento ele não é jogador do Flamengo. Sim. Tá encaminhado. Né? Tá em negociação. O Flamengo está negociando para renovar, dele. ou para comprar, né, os direitos do Gabigol, ou para renovar o empréstimo com a Inter, mas hoje o Gabigol é jogador da Inter de Milão. Sim. Né? Faltam 10 dias, né, para fechar a janela, né? Faltam 10 dias para fechar a janela de inscrições no Brasil. Eu acho que para fechar a janela europeia. A janela europeia, né? Eu acho que é onde o Gabigol quer jogar. Que aí o Gabigol poderia ser inscrito. Isso. Né? Jogar no clube europeu. Algum clube europeu que quiser fechar contrato com o Gabigol tem 10 dias. Isso, o time titular é esse aqui. E, por exemplo, a gente falando do Michael, onde é que ele... Ele não entra. Não, ele é banco. Ele é banco. Ele é banco. Agora, Pedro Rocha, Tudo banco. tudo banco. Michael... Tudo banco. Só que tem Eu duas acho... questões. A não ser que saia o Gabigol, aí precisa entrar Sim, alguém. aí arruma. Pode ser o Pedro, que é a Não. substituição mais imediata? Não. Não? Não. É o Bruno Henrique E o Michael na... e o Michael na esquerda. Centroavante? Sim. Pela forma do time jogar. Porque o Pedro joga de uma forma diferente. Mas o Jesus não queria esse cara? Queria para ser uma opção. Isso aí não foi uma adaptação que ele fez, esse ataque? Não dois acho. Caras... Não acho. Acho que o Pedro seria uma ótima opção para a situação de jogo. Mas do jeito que o Flamengo jogou em 2019, tanto que em vários momentos dos jogos, aconteceu o quê? O Gabigol saía da posição de atacante, né, de centroavante, ia para o lado do campo e o Bruno Henrique jogava por ali. Em vários momentos aconteceu isso. O Vitinho era a primeira opção, normalmente, para substituição. o Diego e o Vitinho. O Diego no meio e o Vitinho na frente. Porque o Diego voltou mais para o fim do ano por causa da questão da lesão, E né? o Diego é no meio campo. E foi usado também na vaga do Gerson. Sim. Né? Foi Pois usado você mais me pra perguntou trás. sobre o Jesus escalar os titulares. Aí talvez seja aquela velha propaganda do biscoito, lembra? É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Que é o seguinte, será que ele escalava os titulares porque ele escala titulares por convicção ou porque ele sabia Pela que falta o time de confiança ia de... desabar o nível de jogo do time porque os reservas não eram... E houve esse momento. Um bom questionamento, porque o Jesus, quando fala do Flamengo, lembra daquela declaração que causou várias discussões, que o Flamengo seria top 6 no campeonato inglês? Ele faz a ressalva com os 11 titulares. Sim. Né? Ele fez bem essa ressalva. Pensando Então, no todo do ano, que é o que o Flamengo tem, os times têm que fazer, né? Com a temporada aqui sendo, na minha opinião, irremediavelmente de janeiro a dezembro, eu sou radicalmente contra o futebol brasileiro tentar se adaptar à temporada europeia por razões do país, na verdade, muito mais do que por razões esportivas, por outras razões, né, da vida do Brasil. A temporada brasileira, e aí o Flamengo tem que já pensar na janela do meio do ano. Porque é a janela europeia mais importante. Mais importante é do meio do ano, porque é o início de temporada lá. Então, assim, certamente o Gabigol vai tentar, e nem ele está tentando agora ir para a Europa, e veja bem, é legítimo ele tente ir para a Europa. Na verdade, não temos nada com isso, com a vida profissional de cada trabalhador. Então, assim, ele tem todo o direito de querer ir para a Europa. Ele vai tentar de novo no meio do ano. Entendeu? Assim, então o Flamengo tem que estar preparado, minimamente preparado, para perder jogador no meio do ano. Perder jogador, perder técnico, enfim. E sobre essa qualificação ainda maior no elenco do Flamengo, eu acho que agora vai aumentar o poder de responsabilidade de gerir o grupo do Jorge Jesus. Porque uma coisa é o seguinte, tá jogando o Gabigol, aí durante a partida a coisa não está funcionando, ele mexe no time e coloca o Lincoln.
o Lincoln vai lá, entra, o time melhora, o Lincoln faz um gol. No jogo seguinte, o Lincoln volta para o banco de reservas. E aí, o Lincoln vai dizer, quer dizer, vai pensar, beleza, tranquilo, a imprensa vai dizer, tá certo, né? O titular é o Gabigol, porque o Gabigol é muito mais jogador que o Lincoln. Agora não. Agora, se o Gabigol não estiver bem num jogo, se o Bruno Henrique não estiver bem numa partida, e entra o Michael, né? E entra o Pedro, e o time melhora, e o time ganha o jogo, vai começar aquela pressão. E olha aí, ó. Ainda tem a pressão nos... O Pedro tá pedindo passagem. O Michael tem que ser... A torcida vai fazer isso. Então, agora, mais do que nunca, eu acho que vai aumentar o poder de gestão... Porque os administradores do Flamengo também têm que pensar que os jogadores podem não topar, de novo... O desafio do ano passado foi barra Sem dúvida, muito sem pesada. dúvida. Lá em cima o tempo todo. Pode ser que também chega um momento que o cara diga assim, pô, peraí, gente, não tô aguentando, entendeu? É razoável. Mas eu ainda não entendi uma coisa. Vocês estão imaginando Jorge Jesus no modelo Renato Portaluppi? Aliás, saúde para o Renato, né? Fez mais uma cirurgia. Claro. Muita saúde. Que pelas informações que a gente tem não é, tá tudo não é bem. nada grave, tudo bem. Tudo tranquilo, está se recuperando. A gente deseja tudo de melhor pro Renato. Vocês estão imaginando o Jesus aplicando o modelo do Renato, que foi o modelo que ele questionou no ano passado? Não, mas o modelo do Renato... O modelo do Renato, que eu digo assim, não é só dele não, né, gente? Sim, é mas que que ele o Renato radicalizou. sempre nas entrevistas coletivas, ele, bem ao estilo dele, dizia, é isso mesmo, meu planejamento é esse. Eu não acho que ele vai fazer isso. Minhas palavras. Acho que o Jesus não vai fazer isso. Competição, o time pra outra, não, acho que não. Eu acho que vai, quando eu falo que vai aumentar... aumentar o rodízio dentro do próprio jogo. Dentro do próprio jogo e a meritocracia. Porque isso vai existir uma cobrança maior agora. Não só do jogador, que é a reserva, mas da torcida e principalmente de vocês da imprensa. Sim, claro. Vocês da imprensa. Porque se o Pedro entra em 2 jogos, entra bem, ajuda o time a ganhar o jogo, o time melhora de rendimento e ele faz gol, já alguém da imprensa vai fazer o seguinte, opa, o Gabigol tem que ser reserva, o Pedro não pode ser reserva desse time mais. Tem que tirar alguém do time. Porque não se falava isso com o Lincoln. Não se falava isso com o Berrio. Agora, isso nem com vai... o Vitinho, que era nem o mais caro do banco. Nem com o Vitinho. Mas agora se um jogador desse que está no banco de reserva, se o Pedro Rocha entra, se o Michael entra, se o Pedro entra e resolve, tenha certeza que vai ser tema de discussão, de programa, e a torcida vai começar a pedir um desses jogadores como titular. Na verdade, o que o Flamengo está fazendo é um processo criterioso. Na parte esportiva, eu tenho um zilhão, um Redação Sport TV inteiro, ou uma semana de Redação Sport TV inteira, de críticas à diretoria do Flamengo em aspectos como o atendimento às vítimas do incêndio do Ninho do Urubu. Sem dúvida. Esportivamente, essa diretoria do Flamengo é muitíssimo competente, não dá para negar. E ela está elevando, para usar o aforismo de Bruno Henrique, ela está levando os reservas do Flamengo também a outro patamar. A outro patamar, entendeu? Claro. Não só os titulares, agora os reservas estão chegando num outro patamar. As atuais contratações diminuíram o espaço, né, que existia entre o titular e o reserva. O Flamengo conseguiu dar uma aproximada muito mais. Hoje você tem jogadores muito próximos, bem diferente do que era antes. Quer dizer, se o Flamengo perde... Por exemplo, na zaga, não há comparação do Rodolfo com o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique é muito mais jogador. O Gustavo Henrique pode ser titular, inclusive. Pode ser E a titular. gente está falando também de momentos de carreira bem diferentes, né? O Rodolfo é um jogador que se aproxima mais do fim da carreira e o Gustavo Henrique está pintando. Sim. Né? Então você tem uma proximidade maior. Uma outra característica já do ano passado das contratações do Flamengo, a idade, né? O banco tá jovem, né? Não, o banco tá jovem. Como o time titular também, né? Gustavo Henrique, Michael... Thiago Maia... Gabigol, Gerson, seria tudo novo. Thiago Maia ou Pires da Mota? Quem é mais jogador? O Thiago Maia é mais jogador. Então isso eleva o quê? Vai elevar o nível de competição com o Arão, com o Gerson. O Diego hoje é reserva. Aí quando entrou nos últimos jogos foi bem. Então isso só vai aumentar o nível de competição. Por isso que eu digo, o técnico Jorge Jesus vai precisar saber gerir muito bem essa questão. E aí vai ser o lado da meritocracia. Ou seja, vai jogar realmente quem está bem, né? Quem provar, né, dentro do campo, porque senão começa aquela coisa, o que adianta? Eu entro no jogo, né, arrebento no jogo e na partida seguinte eu vou para o banco. Em 2019 foi pacto.
Né? O time titular e o Jorge Jesus fizeram um pacto e levaram Sem dúvida. Da maneira espetacular como foi. E eu me lembro sempre do Nuno Luz, nosso colega português, sentado aí nessa cadeira onde você está, Aidano, dizendo que o segundo ano do Jorge Jesus costuma ser um grande desafio. O Flamengo parece estar se preparando bem para esse segundo ano. Porque no primeiro ano é isso, todo mundo abraça a causa do Jorge Jesus. No segundo, o pessoal já na verdade, o que o Flamengo teve de nível monumental foi o segundo semestre. Né? O primeiro semestre foi um nível alto, mas aquela coisa bela e tal. No segundo semestre, que foi esse nível espetacular, né? E aí tem que manter agora. Não dizem isso, né? Que chegar no topo, né, é menos difícil do que se manter, que o mais difícil é você se manter, é que o Flamengo vai tentar agora em 2020. Vamos ouvir o Michael, o novo reforço do Flamengo, falando à TV Fla. Estou muito feliz por poder agora ser oficializado como atleta do Flamengo e estou muito motivado e eu espero que eu possa retribuir todo o carinho dessa nação e dar muita alegria para eles também. Se a gente semear coisas boas, a gente vai colher coisas boas. Então, dizer que estamos juntos e que se depender de mim, só vai ter progresso e eu quero ajudar muito. Michael com a cara boa, tá feliz. É um peladeiro, né? Eu escrevi isso na minha coluna, um peladeiro no sentido literal da palavra, porque todas as peladas de fim de ano que o Sport TV transmitiu tinham o Michael em campo. E eu vou te falar mais. Ser peladeiro, nós sabemos, é uma qualidade. Ser peladeiro é uma qualidade. O Renan Moura... E os verdadeiros peladeiros, exercerão hoje. É mesmo? Porque hoje é dia. Outros têm aí compromissos e tal que impedem a participação, mas o peladeiro de verdade... Isso é preocupante, porque esse Isso grupo... porque peladeiro de verdade ficou viajando pelas resorts do Brasil. E vem cá, e volta como titular, é isso? Lógico. Volta como titular. Volta como titular? É amigo do técnico. Entendi. Temporada. Entendi. O Renan Moura, repórter do Grupo Globo, né, da Globo e também da CBN, trouxe uma reportagem semana passada, dentro do Globo Esportivo, com o fisiologista do Goiás. E o fisiologista do Goiás disse, na Rádio Globo e também na CBN, que o Michael jogou o ano de 2019 inteiro sem uma lesão, sem uma contusão. Um jogador que não se machuca. E nas peladas ele mostrou que não sabe brincar. Não. Era lateral esquerdo, gordo, marcando, ele dava tapa na frente e não queria saber. E comemorava gol. E comemorava gol de pelada de fim de ano. Cristiano Ronaldo. Não sabe brincar. Merecia os tapas, né? Pô, pegar um velho, eu falo, tem lugar de fala de velhice, né? Pegar um velho e jogar na frente é brincadeira. Na nossa pelada tem respeito aos idosos. Tem respeito aos idosos. O pessoal lá, pega leve com a gente. O pessoal lá é bacana. Está na hora do primeiro intervalo aqui no Redação Sport TV, mostrando mais uma contratação dessa temporada. Voltamos já. O Grêmio hoje é uma camisa pesada, um clube organizado, um clube que todo atleta quer jogar, né? Um clube que está brigando por todos os